Inacreditável, né? Mas existem muito mais células de bactérias do que humanas no seu corpo. Você sabia disso? Não? Então, depois da vinheta, fica comigo e nós vamos conversar sobre isso hoje. É isso daí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super aula de biologia. Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Arley e se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, aproveita e dá um like no vídeo, que hoje nosso assunto é sobre bactérias e cianobactérias, ou seja, o domínio bactérias. Bom, pessoal, então primeira coisa, eu queria começar conversando com você exatamente sobre isso. Por que domínio bactérias e não mais reino bactérias, ou reino Monera? Olha, gente, é que é o seguinte, depois que o cientista chamado Causi estudou bem as bactérias e as cianobactérias, ele resolveu, então, chegou à conclusão com outros cientistas que as bactérias precisavam ser classificadas de uma forma diferente. Então, hoje nós temos o domínio bactéria que vem substituir o reino Monera. Tá legal? Bom, então nós vamos começar falando exatamente sobre essa questão do Causi. Em 1977, então, ele deu uma mexida naquela classificação que nós conhecíamos de 5 reinos e agora nós temos 3 domínios. Alguns reinos ainda continuam. O domínio bactéria, o domínio arquea e o domínio eucariota. Ou seja, no domínio eucariota ainda nós temos lá os reinos normalmente. Só o reino bactéria é que foi afetado com essa mudança, tá bom? E agora os procariontes, a gente não chama mais eles assim, né? A gente diz que eles estão agora no mesmo domínio que é o domínio bactéria. Características deste domínio. Veja, primeiro, essas características, elas valem para os 2 grandes representantes deste domínio, que são as bactérias e as cianobactérias. Primeiro, são unicelulares, procariontes. Lembra que procarionte é aquele tipo de célula onde o material genético está disperso no citoplasma e não tem uma membrana nuclear isolando o material genético do citoplasma. Elas são cosmopolitas, ou seja, no caso das bactérias, você pode encontrá-las em qualquer tipo de ambiente do planeta. O DNA é circular, ou seja, esse DNA ele está disperso no citoplasma e ele forma um círculo, mas não exatamente um círculo, ele está enroladinho também. Tá? Heterótrofos ou autótrofos, ou seja, podem fazer ou não a fotossíntese. Saprófitas ou parasitas. Lembrando você aqui o seguinte, você não lembra o que é saprófita? Saprófitas são os decompositores. Então as bactérias se encaixam muito bem nessa característica de decompositora. E as bactérias também podem causar algum tipo de doença, por isso elas são parasitas. A respiração é aeróbia ou anaeróbia, ou seja, ela pode usar oxigênio ou não usar oxigênio na respiração. Podem ser encontradas isoladas ou formando colônias. A única estrutura existente são os ribossomos. Podem ter flagelos ou não, e a sua parede celular é de peptídeo glicano. Já voltamos a falar um pouquinho sobre isso. Aqui então está a estrutura bacteriana. Vamos lembrar o seguinte, gente. Uma bactéria, primeira coisa, ela tem uma estrutura bem simples, é uma célula bem simples, onde ela tem uma parede celular envolvendo uma membrana interna e, às vezes, ela pode ter uma cápsula gelatinosa do lado de fora. Nem todas as bactérias possuem essa cápsula, mas essa cápsula dá uma maior virulência, uma maior capacidade de causar doenças.
Abaixo dessa parede celular, que é feita de peptídeo glicano, e aqui se a gente comparar com os fungos, fungo é quitina, vegetal é celulose, bactéria peptídeo glicano. Então abaixo dessa parede nós encontramos a membrana plasmática, que é igual para todos os seres vivos. E para o lado de fora dessa parede celular nós podemos encontrar então essa cápsula, tá bom? Uma outra coisa que eu queria te mostrar então é onde está o material genético. Veja que o material genético aqui ele não está envolvido por uma membrana nuclear. Então eu não posso chamar isso aqui de núcleo, eu chamo de nucleóide. Nucleóide. Esse nucleóide às vezes ele libera pedaços do DNA que podem ser jogados no ambiente. E esse pedaço de DNA eu chamo então de plasmídio. Outra coisa, lembra que as estruturas que tinham nesse tipo de célula era basicamente os ribossomos, né? Para poder fazer proteína. Mas se você perceber, não há mitocôndria. Mas a respiração é feita por estruturas chamadas mesossomas. Então os mesossomas fazem a respiração das bactérias. Tá legal? Essas bactérias, além disso, elas ainda podem apresentar um flagelo. Olha aí, ó. Pode apresentar um flagelo que facilita a sua locomoção. Classificação das bactérias. Então, eu tenho essa classificação de acordo com a forma das bactérias. O primeiro tipo são os cocos. Cocos são bactérias arredondadas. E dentro dessa classificação, dessa forma arredondada, nós podemos encontrar alguns grupamentos de cocos, como, quando elas estão de 2 em 2, os diplococos. Quando elas estão formando a espécie de um cacho de uva, os estafilococos. Os streptococos é quando elas formam tipo um colar de pérola. E a sarcina, quando eu encontro 8 dessas bactérias arredondadas unidas. Então, nós temos sobre a nossa pele muitos tipos de cocos, e o principal é o Staphylococcus epidermidis. O segundo grupo são os bastonetes, são bactérias em forma de bastão. O mais conhecido são os lactobacilos, mas nós temos também bactérias parasitas que são bastonetes, não são só os lactobacilos não. O terceiro tipo são aquelas bactérias que têm forma de espiral, são os espirilos. E aqui, gente, nós temos uma bactéria muito importante que é o Treponema pallidum. Essa bactéria é causadora de uma doença sexualmente transmissível, agora chamada de infecção sexualmente transmissível, que é a sífilis. E por último, os vibriões. Os vibriões são aquelas bacteriazinhas que têm um formato de uma vírgula. Normalmente elas são flageladas e elas causam uma doença chamada cólera. Uma doença que causa uma severa desidratação que pode levar o indivíduo à morte em pouco tempo. Aqui então tem algumas formas para a gente dar uma olhada, ó. Aqui um Streptococcus, olha o Staphylococcus, parece um cachinho de uva. Nós temos um Treponema pallidum aqui, que é um espirilo. Temos aqui o vibrião da cólera. Então, nós temos aqui uma variedade enorme de forma das bactérias. A classificação de Gram. A classificação de Gram é um outro tipo de classificação. Nessa classificação, você torna a bactéria colorida por um tipo de corante azul ou um corante vermelho. A bactéria gram-positiva, normalmente, ela possui a parede celular e abaixo dela a membrana plasmática. Então elas reagem ao corante azul. Então, muitas bactérias são gram-positivas e têm um modo de vida muito semelhante. Outro grupo de bactérias que daí tem, além da parede celular, tem um pedaço de membrana em cima da parede e outro pedaço embaixo da parede. Elas reagem a um corante rosa, são as gram-negativas, que são bactérias que podem ter um poder de virulência muito grande.
o potencial biótico das bactérias. Isso aqui é uma coisa interessante pelo seguinte, gente. O potencial biótico é a capacidade que uma espécie tem de gerar descendentes. Tá? Uma bactéria, se você observar aqui, ó, em 120 minutos, ela deixa 64 descendentes. Muito diferente, por exemplo, dos mamíferos. Se você pegar a espécie humana, nós deixamos 1 ou 2 descendentes, né? E mesmo assim, para que a mulher entre na fase reprodutiva, leva mais de 10 anos. Então o nosso potencial biótico é baixo. Por isso que os mamíferos correm muito mais risco de extinção do que as bactérias, por exemplo. A reprodução bacteriana. Então nós temos aqui, as bactérias podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. A reprodução assexuada mais conhecida é a siciparidade, mas ela também pode se reproduzir por esporulação. Então eu tenho aqui nessas imagens a siciparidade, divisão binária ou bipartição, ou seja, quando uma célula mãe origina 2 células filhas. Olha aqui, você acompanha nitidamente uma divisão binária. É o tipo mais comum de divisão das bactérias. A gente não pode esquecer, gente, que a reprodução assexuada, ela forma clones, indivíduos exatamente iguais. Isso é uma desvantagem, né? Mas existe uma vantagem também, que é a velocidade de reprodução, certo? Então, para as bactérias, elas se reproduzem em alta velocidade, vivem pouco, mas, infelizmente para elas, né, o antibiótico que mata uma bactéria mata todas que estão ali no ambiente, já que elas são clones. Uma outra forma de reprodução é a esporulação. Neste caso aqui, a bactéria, quando ela percebe que o ambiente não está favorável para ela, ela pega um pedaço do seu DNA, coloca uma capa muito resistente e libera esse esporo no ambiente. É uma forma de resistência das bactérias. Elas podem ficar assim muitos anos, tá? Até que o ambiente se torne novamente propício e ela possa se desenvolver normalmente. E agora nós vamos para a reprodução sexuada das bactérias. A reprodução sexuada das bactérias, diferente da reprodução dos mamíferos, da humana, não há aqui a participação de gametas, mas há sim a recombinação do material genético de algumas formas. E elas podem ser de 3 tipos. O primeiro tipo, e a mais importante para as bactérias, é a conjugação. Na conjugação, o que acontece? A bactéria forma uma ponte citoplasmática chamada pile, e essa ponte citoplasmática serve para que uma bactéria transfira o seu material genético para outra bactéria. Ou seja, não há gametas, mas há uma mistura do material genético, mesmo assim, criando pelo menos algum tipo de variabilidade para as bactérias. O outro tipo que nós temos é a transformação. Esse tipo ocorre normalmente quando uma bactéria morre e libera no ambiente pedaços do DNA, aqueles plasmídeos, tá? E esse pedaço de DNA é incorporado por uma bactéria viva e passa então a fazer parte agora do seu DNA, aquele plasmídio, que normalmente leva ali o fator de resistência a algum tipo de antibiótico. Então é muito importante para as bactérias. O terceiro tipo você já conhece. Nós, quando estudamos vírus, nós falamos sobre o bacteriófago que injeta o seu material genético no interior da célula da bactéria, e esse material genético então acaba se incorporando ao material genético da bactéria, certo? Quando essa bactéria se divide, ela leva com ela esse material genético do vírus. E quando outros vírus também infectam essa bactéria, eles podem também pegar pedaços desse DNA modificado. Essa é a transdução, mediada por bacteriófagos. Então aqui agora nós temos um resuminho dos 3 tipos de reproduções sexuada das bactérias. Aqui a conjugação com a pile, a transformação, onde a bactéria pega pedaços
de outra bactéria, e a transdução, onde a mistura do material genético é mediada por um vírus bacteriófago. Importância ecológica das bactérias. As bactérias, sim, são muito importantes ecologicamente. Gente, nós temos bactérias assim em todos os ambientes do planeta e elas acabam tendo uma importância ecológica muito grande por muitos motivos. Primeiro, a decomposição é muito grande nas bactérias. Elas, junto com os fungos, são os maiores decompositores. Outra coisa, as bactérias, por estarem lá no topo da cadeia alimentar, né, formando os decompositores, elas têm a capacidade também de fixar nutrientes no solo. Neste caso aqui, no ciclo do nitrogênio, as bactérias, junto com raios e relâmpagos, acabam fixando o nitrogênio no solo, e esse solo só é mais rico quanto mais nitrogênio ele possuir. Então, a bactéria fixa esse nitrogênio no solo, ele é absorvido na forma de nitrato pelas plantas e assim entra na cadeia alimentar. Muito importante. E nós temos também o controle biológico de pragas. Nós temos aqui um tipo de bactéria, um bacilo, que acaba matando as lagartas que atacam o milho principalmente. Tá? Então as bactérias são muito importantes nesse controle biológico. Importância comercial. Bom, gente, agora é para nós, né? Então, normalmente a gente fala da importância dela na natureza e a importância dela também para os seres humanos. Então nós temos aqui as bactérias sendo utilizadas na produção de coalhadas. Não sei se você gosta de coalhada, mas tem muita gente que gosta. Na produção de iogurtes, de leite fermentado, de queijo, etc. Elas fazem isso através da respiração anaeróbia ou fermentação lática. Nesse tipo de fermentação, então, há a formação do ácido lático, que azeda o leite, né? Então nós temos aqui vários produtos que necessitam das bactérias para se formar. Nós temos também a produção de vinagres através da respiração anaeróbica ou fermentação acética. Então existem basicamente essas duas fermentações aqui. Por quê? Porque uma é feita no leite, né? E a outra feita a partir lá de maçã ou também pode ser de uva. Tá bom? Muito importante isso daí, gente. Aplicações biotecnológicas. Veja, hoje o homem utiliza a insulina, que é aquele hormônio que os diabéticos utilizam para controlar a quantidade de glicose no sangue. Essa insulina, antigamente, era tirada de pâncreas de alguns animais. Hoje não, hoje ela é produzida em laboratório através de uma sequência que nós retiramos do nosso material genético que fazia a produção dessa insulina e introduzimos no material genético das bactérias. E as bactérias passaram a produzir insulina para nós. Muito bom isso, né, gente? Muito bacana. Aqui eu trouxe algumas doenças, né, ligadas às bactérias, chamadas bacterioses, ou as conhecidas inflamações. Então, aqui eu tenho muitas. Eu poderia fazer uma lista gigantesca, eu trouxe algumas, como a coqueluche, a difteria, o tétano, né? Aqui algumas ISTs, a hanseníase, a gastrite. Você sabia que a gastrite, sabe aquela doença que queima o estômago, ela é causada por uma bactéria? É verdade. E essas doenças bacterianas, elas são um pouquinho diferentes das doenças bacterianas das doenças viróticas, porque nas doenças viróticas o primeiro sintoma já é febre. Na doença bacteriana normalmente é dor. Tá bom? Remédios usados contra bactérias. Os remédios usados contra bactérias são antibióticos naturais, são esses antibióticos derivados de fungos e de bactérias que o homem extrai da natureza, e antibióticos sintéticos, que são as chamadas lá sulfas e outros medicamentos sintéticos. Tá bom? Então, gente, veja,
Agora nós terminamos a parte de bactéria e vamos falar um pouquinho sobre as cianobactérias. Veja, nas cianobactérias nós não vamos ampliar muito não. Nós só vamos dizer para vocês que as cianobactérias eram as antigas algas azuis que agora estão, então, junto com as bactérias no domínio bactérias. Esses organismos produzem oxigênio maciçamente para o planeta, né? São os principais produtores no ecossistema marinho, ou seja, muitos seres vivos se alimentam desses seres lá na vida aquática. As algas, as cianobactérias também podem resistir em ambientes inóspitos, principalmente formando líquens na presença dos fungos. E algumas vezes a quantidade de nutrientes, principalmente de esgotos na água, faz com que essas cianobactérias produzam muita toxina. Veja aqui, ó. E essas toxinas atacam o fígado, atacam o sistema nervoso. Então a gente corre um certo risco de morte, tá? Outra coisa, que eu já tinha acabado de dizer, que junto com os fungos elas formam alguns tipos de líquens. Olha aqui mostrando para você um líquen azulado por causa desse pigmento azulado das cianobactérias. Então, produção de oxigênio, produtor na cadeia marinha e, junto com os líquens, iniciam as comunidades em ambientes inóspitos. Tá bom? Evidência das bactérias e cianobactérias, aqui nós temos rochas chamadas estromatólitos, que há 3,7 bilhões de anos surgiram no planeta. Então, provavelmente devem ser os primeiros seres vivos, né? Essas rochas, então, são formadas por carapaças desses seres. Tá legal, gente? Então, muito bom hoje. Vamos ficar por aqui. Terminamos a parte de bactérias e cianobactérias. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita, vai lá, dá um like. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É isso daí, pessoal. Eu vou, mas eu volto. Até a próxima. Tchau!